O que você faria se descobrisse que o medo pode ser o empurrão que faltava para mudar sua vida? Essa é a história de uma mulher que, depois de anos engolindo humilhações, encontrou forças para romper com um ciclo de violência que a consumia. E tudo começou com um simples gesto: desligar o telefone. Imagine a cena: uma cozinha aparentemente comum, onde o jantar deveria ser um momento de paz, mas se transforma em um campo minado. O ar pesado, carregado de tensão, enquanto ela corta as verduras com mãos que tremem. Cada movimento calculado, cada respiração contida. Ele entra como um furacão, pronto para arrasar tudo à sua frente. Mais uma vez você estragou tudo, Rosna, como se fosse um juiz implacável. Ou você faz isso de propósito, ou simplesmente não serve para nada. As palavras cortam mais do que qualquer faca. Ela se vira, as costas apoiadas na bancada, os dedos escondidos nos bolsos do avental para que ele não veja como tremem. Oleg, juro que preparei como sempre, murmura, a voz tão baixa que parece um suspiro. Mas ele não quer ouvir. Para ele, a verdade é apenas o que sai da sua própria boca. Sempre igual. Você nunca acerta nada. Explode como se aqueles anos de convivência não passassem de uma sequência de erros dela, e apenas dela. Por que raios nos casamos, hein? Foi o maior engano da minha vida. Foi a gota d'água. Até então ela aguentava os gritos, as acusações infundadas, as noites em que dormia com o coração na garganta, esperando o próximo acesso de fúria. Mas dessa vez, algo dentro dela se rompeu. Ele avançou como um animal selvagem, os dedos se fechando em torno do seu cabelo com uma força que arrancou lágrimas dos seus olhos antes mesmo do primeiro tapa. Repete o que você disse, exige, o hálito quente queimando seu rosto. Ela tenta se soltar, mas é tarde. O primeiro golpe a atinge com uma precisão cruel, jogando sua cabeça para o lado. O gosto metálico do sangue enche sua boca. Nunca mais me desafie, sibila ele, enquanto a arrasta como um boneco de pano usado. Gravar isso na sua cabeça. Você existe para me servir. E se não aprender a fazer isso direito, eu te ensino. Quando a porta da cozinha se fecha com o estrondo que racha o vidro, ela desaba no chão, as mãos pressionando a face latejante. Não é a dor física que a paralisa, mas a certeza de que aquilo não era um incidente, era um aviso. Um aviso de que se não agisse agora, aquelas paredes se tornariam sua prisão para sempre. Por 2 anos, ela se convenceu de que as coisas melhorariam. Que as explosões de raiva eram apenas fase, que o estresse do trabalho o deixava assim, que ela poderia, com paciência, mudá-lo. Mas a verdade era uma só: ele não queria mudar. Gostava do poder, se deleitava com o controle, se alimentava do medo que ela tentava esconder. E naquele dia, ele provou que não havia volta. Não havia desculpas. Não havia mais espaço para ilusões. Na manhã seguinte, enquanto ele saía para o trabalho como se nada tivesse acontecido, ela agiu. Mãos ágeis jogavam roupas na mala sem ordem, sem cuidado. Não importava o que deixava para trás, importava apenas o que levava consigo, a chance de sobreviver. Não foi para a casa da mãe, como pensara inicialmente. Ele procuraria lá primeiro, com aquele sorriso falso e flores nas mãos, fingindo arrependimento só para arrastá-la de volta ao inferno. Não, ela precisava desaparecer. E foi assim que, sentada no banco traseiro de um táxi, ouviu-se perguntar ao motorista: "O senhor conhece algum lugar onde uma pessoa possa ficar, sem ser encontrada?" O homem não fez perguntas. Apenas assentiu, como se já tivesse ouvido aquele pedido antes, e dirigiu por mais de 1 hora até parar diante de um sobrado discreto, quase invisível aos olhos de quem não sabia procurar. "Aqui ninguém vai te achar", disse, enquanto uma mulher de sorriso tranquilo a conduzia por um corredor silencioso. "Cada quarto tem banheiro privado, e a cozinha é compartilhada. Mas se preferir privacidade, podemos levar suas refeições até você." Ela olhou ao redor, paredes limpas, móveis simples porém aconchegantes, uma varanda que deixava entrar uma luz suave. Era mais do que esperava. Era um refúgio. Mal começou a desempacotar, o celular vibrou. Seu nome piscava na tela como um alerta. Ela atendeu por reflexo, e a voz do outro lado da linha foi como um soco no estômago. "Onde você está, sua ingrata? Quem te deu permissão para sair de casa? Volte agora, ou eu te farei implorar de joelhos quando te encontrar." Ela ouviu em silêncio, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer sair pelo peito. Quando ele desligou, as lágrimas vieram sem controle misturadas a uma raiva surda. Raiva de si mesma por ter tremido, por ter duvidado, por ter demorado tanto para enxergar a verdade. Mas quando o espelho refletiu seu rosto inchado e os olhos vermelhos de choro, algo mudou. Não era mais a mulher que se encolhia nas sombras. Era alguém que pela primeira vez olhava para si mesma e via uma sobrevivente. Na manhã seguinte, um barulho na porta a fez congelar.
Por um instante, o pânico tomou conta, ele a encontrara. Mas era apenas a mulher da recepção, com 2 potes de comida ainda quentes nas mãos. Pensei que você pudesse estar com fome, disse, colocando-o sobre a mesa. E isso aqui é das meninas da equipe, para ajudar a disfarçar esses hematomas. Ela aceitou o creme com um sorriso trêmulo, mas antes que pudesse agradecer, o celular tocou novamente. Dessa vez não houve gritos. Apenas uma ameaça gelada. Você tem 2 horas para voltar. Ou eu farei com que se arraste de volta destruída sem ninguém para te defender. Ela olhou para o aparelho, depois para o próprio reflexo. E pela primeira vez desligou a chamada sem dizer uma palavra. Não havia mais espaço para hesitação. Ou ela se salvava agora, ou seria engolida pelo mesmo homem que jurara amar. E dessa vez a escolha era só sua. No mesmo dia, ela chamou o mesmo motorista que a levará ao hotel. Desta vez, porém, o destino não era um quarto anônimo, mas o pronto-socorro mais próximo. Lá, sob a luz fria dos tubos fluorescentes, cada hematoma foi registrado, cada ferida documentada como prova irrefutável. Mas não parou por aí. Entre uma radiografia e um exame neurológico, Vera procurou a equipe de psicologia do hospital, onde, pela primeira vez, ouviu as palavras que precisava. Você não está sozinha. Isso não é culpa sua. E como vítima de violência doméstica, recebeu não apenas tratamento médico, mas o amparo de uma rede que finalmente a enxergava. No dia seguinte, com os laudos ainda frescos na pasta, ela entrou na delegacia. Não havia mais lágrimas nem mãos trêmulas, apenas uma determinação cortante enquanto preenchia o boletim de ocorrência, anexando não só os atestados médicos, mas prints daquela conversa que guardava como um segredo sujo, mensagens onde Oleg a humilhava, ameaçava, desmontava sua autoestima palavra por palavra. Ele, que naquela mesma manhã fora intimado a depor, não podia imaginar que a mulher que tanto subjugara seria sua ruína. Quando o investigador deslizou o processo sobre a mesa e citou seu nome como réu com acusações que iam de lesão corporal a ameaça grave, seu rosto se contorceu em incredulidade. Depois em fúria. E foi aí que cometeu o erro fatal. Diante do policial, Oleg explodiu. Gritou, xingou, chamou Vera de tudo que sua boca cheia de ódio podia articular. Cada palavra era uma confissão não dita, cada insulto uma prova a mais de seu caráter. O investigador nem precisou insistir. O próprio réu, em seu descontrole, selou o destino do processo. As testemunhas no corredor ouviram. A gravação do depoimento registrou. E quando a ficha finalmente caiu, quando ele entendeu que aquela mulher, que jurara quebrar, agora o arrastava para a justiça, já era tarde. Os meses seguintes foram um turbilhão de audiências. Oleg, antes tão seguro de sua impunidade, agora era arrastado de tribunal em tribunal, sua arrogância substituída por um pânico surdo. Vera, por sua vez, comparecia às sessões com uma calma que assustava até os advogados. Nunca ficava sozinha com ele nem por um segundo. Graças à orientação da psicóloga, que a encaminhou para uma advogada especializada em casos como o seu, conseguiu uma medida protetiva. Oleg não poderia se aproximar, nem por mensagem nem por intermédio de terceiros. E quando a sentença saiu, além da proibição de contato, veio a indenização. Os exames revelaram não só os hematomas visíveis, mas uma concussão e uma fratura não tratada. Cada real que ele seria obrigado a pagar era um golpe em seu orgulho, uma reparação pelo terror que infligira. Mas o verdadeiro castigo não foi o dinheiro, nem a possibilidade de prisão. Foi o ostracismo. Colegas de trabalho souberam. Parentes distantes ficaram sabendo. Até os amigos que antes riam de suas brincadeiras sobre mulher no lugar dela, agora o evitavam, enojados. Oleg experimentou na própria pele tudo o que planejara para Vera. O isolamento, a vergonha, a sensação de que o mundo inteiro o via pelo que realmente era. Só que, diferentemente dela, não tinha para onde correr. Quanto a Vera, os hematomas sumiram. O medo, aos poucos, também. Ainda frequenta as sessões com a psicóloga, não por fraqueza, mas por força. Voltar a trabalhar sem olhar para trás, dormir sem pesadelos, rir sem culpa. Cada pequena vitória é uma página virada. Porque ela sabe, agora, que algumas histórias não têm segunda chance. E a dela definitivamente não será repetida. E você? O que essa história despertou em você? Raiva, alívio, esperança? Seu feedback é o que nos impulsiona a trazer mais histórias como esta. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento nos lembra porque vale a pena escrever. Que seu dia seja tão cheio de recomeços quanto o dela. Até a próxima!